Olá, poderosos! Aqui o professor Renato Martins e hoje a gente vai trabalhar mais um vídeo aí de geografia. Nossa abordagem hoje vai ser sobre estrutura geológica da Terra, né? Evolução aí dos processos geológicos do nosso planeta. Então, a gente sabe que o planeta Terra é um organismo, né? Um sistema complexo, né? Que forma a biosfera. E a biosfera é dividida em partes, e uma dessas partes é a litosfera, né, que corresponde aí aos processos geológicos do planeta. Então, para a gente começar a entender e começar a discutir esses processos, é importante a gente desvendar aí, por exemplo, as fases, né, de evolução do planeta, que envolve o contexto aí da formação da litosfera. Então, basicamente, aqui a gente vai destacar os grandes eventos geológicos. Então, para começar, a Terra é dividida aí em dois éons e nós temos o pré-cambriano e o fanerozoico. Dentro do pré-cambriano existem duas eras geológicas, então a arqueozoica e proterozoica. Dependendo às vezes da interpretação, né, do exercício, muitas vezes ele traz somente aqui a descrição da pré-cambriana, ele não faz essa subdivisão. Porque nessa subdivisão existem poucos vestígios, né, que correspondem a exatamente uma divisão precisa. Mas a ideia principal é o seguinte, que dentro do pré-cambriano corresponde praticamente a metade da história evolutiva da Terra, né? E quando a gente fala aqui do Arqueozoico, é justamente o período da Terra onde ocorreu a formação do planeta. O planeta surgiu, e aí, lembrando, o planeta, quando ele surgiu, ele era uma grande massa de lava incandescente, né? E de material em ponto de fusão. E aí, essa superfície resfria e surgem as primeiras rochas. E aí, a partir das primeiras rochas, você vai ter, então, a formação da litosfera, né? Da crosta terrestre. Então, isso ocorre no primeiro processo, ali na primeira era geológica. Quando a Terra resfria, vai formar os oceanos e as primeiras formas de vida. Então, você tem aí praticamente metade da história da Terra, né? E essa concepção da formação do planeta, resfriamento do planeta, a formação das primeiras rochas, que são as rochas cristalinas, isso é importante você marcar, as rochas cristalinas e as primeiras formas de vida. Nesse contexto, ainda não existia necessariamente além das rochas, outros tipos de vestígios, porque as primeiras formas de vida ainda eram muito primárias, né? Então você teve aí essas primeiras formas de vida que não possibilitavam ainda a formação de fósseis, então não existe esse vestígio fóssil dessa era geológica, né? Do Arqueozoico e Paleozoico. Quando a gente chega aqui dentro do Paleozoico, aí a gente começa então a ter, principalmente a partir aqui do Carbonífero, a formação das grandes bacias sedimentares. E o Carbonífero ele marca exatamente as bacias carboníferas. O que são, primeiramente, bacias sedimentares? A sobreposição de sedimentos sobre as rochas cristalinas. Então, as áreas mais baixas foram sendo soterradas, formando as bacias sedimentares. E onde existia as grandes florestas pantanosas, onde aquelas florestas foram soterradas, compactadas e fossilizadas, aí surgiu então as reservas de carvão mineral. Então, quando você ouvir falar de reserva de carvão mineral, relaciona aí com o período carbonífero da era paleozoica. Então, aqui foram criadas aí, né, formadas as bacias sedimentares e as rochas sedimentares. E aí você já tinha uma estruturação de vida na Terra bem diversificada, né? Então, já existia a vegetação fora da água, né? As formas de vida aí se desenvolvendo vastamente fora da água. E aí, quando a gente chega aqui no Mesozoico, a gente vai ter também a concepção de uma nova estruturação geológica, que é quando os continentes, lembra lá, a Terra teve várias movimentações, né? Mas aqui no Mesozoico foi quando a gente tem uma transformação da Pangeia. Então a Pangeia ela começa a sofrer o processo da deriva continental e a formação das placas tectônicas.
Então, inicia aqui no Mesozoico. Então, há cerca de mais ou menos de 250 milhões de anos, a Pangeia começa a se dividir, formando ali, primeiramente, dois supercontinentes, né, a Laurásia e a Gondwana, e, posteriormente, vai dar evolução aí aos continentes atuais. Essa disposição, essa nova disposição das placas tectônicas se movendo para diferentes posições, vai desenvolver aqui, a partir do terciário, a formação das grandes cadeias de montanhas, que são os dobramentos orogênicos. Então, perceba aí que em cada conjunto de eras a gente vai ter um processo evolutivo da geologia. Então, aqui, no pré-cambriano, né, a gente teve a formação das rochas cristalinas, os escudos cristalinos, são as estruturas mais antigas da Terra. No Paleozoico, a formação ali das primeiras bacias sedimentares, e principalmente as bacias carboníferas que reúnem os combustíveis fósseis no planeta. Aí aqui no Mesozoico começa a deriva continental e a formação das placas tectônicas. E o movimento das placas tectônicas vai gerar, a partir do terciário, a formação das cadeias de montanhas, ou os dobramentos orogênicos, os dobramentos terciários, os dobramentos modernos. Então, corresponde aí às cadeias de montanhas que surgiram a partir do terciário. E elas aí estão ainda em processo de evolução, né? Então, um exemplo, Himalaia, os Andes, os Alpes, cadeia do Atlas, então essas aí são as montanhas do terciário. E o Cenozoico, a atual era geológica, né? Nós estamos aí no período quaternário, que é aí o que marca o surgimento do homem, né? A evolução do homem. Então, um período bem recente aí na história evolutiva da Terra. Então, a gente consegue ter essa perspectiva, né? Aqui uma outra tabelinha, só para a gente ver de forma diferente, mas que mostra aí basicamente a mesma coisa. Um detalhe é o seguinte, que praticamente todos os exercícios que caem em eras geológicas, né, em todas as tabelas de eras geológicas, sempre o que está mais antigo está na parte de baixo. Então, a tabela ela começa sempre de baixo para cima. Então, o que está mais antigo está lá embaixo. Até mesmo para fazer já uma menção em relação ao quê? Se você vai fazer uma escavação na superfície da Terra, na crosta terrestre, né? O que está na superfície é o que está mais novo. Então, quanto mais fundo, mais antigo, né? Então, por ordem de deposição. Então, já fica aí a ideia, né? Com a tabelinha em espiral evolutiva, então, a formação da Terra, as rochas mais antigas, as cristalinas, e aí você vai evoluindo, vai chegar aqui nas rochas sedimentares, as bacias sedimentares, as carbonífero, e aí evolui, vai, chega aqui as placas tectônicas começam então a se movimentar, né, mais ou menos 150 milhões de anos, então dá início à formação das cadeias de montanhas, né, então as cadeias mais novas aqui a partir do terciário. E aí segue o processo de transformação do relevo, né, evolução das formas de relevo, os processos de intemperismo, e a gente encerra nesse contexto, né, então do relevo tem nessa evolução. Aí, para a gente entender, né? A Terra é formada por camadas. Então, nós temos aí basicamente 3 camadas, é o ponto de vista mais simples de visão da Terra, né? Então, o núcleo, manto e a crosta. Só que a gente sabe que, na verdade, cada camada dessa pode ser subdividida. Então, o núcleo, que é a formação mais densa, né, da Terra, né? É formado principalmente de ferro e níquel. Ele é dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno ele é sólido devido à pressão que existe no interior da Terra, e o núcleo externo é praticamente líquido, né? Ferro e níquel derretido. E aí, na sequência, a gente vai ter o manto inferior e o manto superior. No manto é onde ocorre com maior intensidade o processo de corrente de convecção, que é o processo de troca de calor, né? Então, quanto mais próximo ao centro da Terra, mais quente, e quanto mais próximo à litosfera, mais frio. E você tem uma variação aí que pode girar de mais de 6.000 graus até 1.000 graus, né? Então, lá próximo ao núcleo, 6.000 graus, e na crosta ali, já em torno de 1.000 graus. E aí as correntes de convecção são as correntes ascendentes e descendentes desse material. Então, esquenta, sobe, chega na litosfera, troca de calor, esfria, desce. Então, esse movimento de convecção é responsável também pela própria movimentação das placas tectônicas. Então, é importante você lembrar disso. E aí, entre o manto superior
E a crosta terrestre, você tem ali a área de transição, porque o manto, o que é o manto? É rocha derretida, é o magma. E a crosta terrestre é a rocha sólida, é a litosfera. Então, onde a rocha derretida está em contato com a rocha sólida, você vai ter um processo ali de transição. Então, onde a rocha sólida está derretendo e a rocha derretida está solidificando. Essa área a gente chama de astenosfera. Então, seria ali a transição entre o manto e a crosta. Então, aqui fica mais fácil para a gente identificar essas camadas, né? E a gente pode também fazer uma diferenciação em relação às propriedades químicas e propriedades físicas do interior da Terra, né? Então, quimicamente, ó, o núcleo interno, o núcleo externo, manto inferior, manto superior e a crosta. E a crosta ela pode ser dividida em crosta oceânica e a crosta continental. A gente sabe que a crosta continental ela é mais espessa, né? E a crosta oceânica ela é mais densa, por isso ela afunda mais, né? Então está mais baixa. Do ponto de vista físico, então você tem ali núcleo interno, núcleo externo, aí a gente chama o manto de mesosfera, né? Porque fisicamente você vai ter um contexto único ali do manto, ali a astenosfera, aquilo que eu tinha dito, né, que é a transição entre as duas camadas aí, e a litosfera. Então você tem algumas particularidades apenas, né, em relação a essa característica das propriedades físicas e químicas, mas é bem próximo aí essas divisões. Então aqui para a gente fazer uma outra análise e vamos seguir. Aquilo que eu tinha falado, 250 milhões de anos mais ou menos, a superfície da Terra começa a sofrer um processo de riftamento, né? Começa a rachar, e essas rachaduras na superfície da Terra vão dar origem, posteriormente, ali, ó, mais ou menos 225 milhões de anos, essas fragmentações começam a gerar a separação, né? Então começa a aparecer ali, ó, literalmente a separação daquele megabloco que era a Pangeia. E aí, a partir dessa separação, essas placas, as novas porções continentais começam a se direcionar para caminhos diferentes, né? Então, começa a ter uma disposição inédita aí das placas tectônicas, e aí você vai ter na evolução das placas tectônicas. A Antártida vai se deslocando mais ao sul, a placa da Índia ali, ó, ela se desloca próximo da Antártida e vai em direção à Ásia, né? Então, quando se choca lá com a Ásia, vai gerar a elevação das bordas das placas, ocasionando a formação da Cordilheira do Himalaia. E nós temos ainda esse processo atuante. Então, as placas tectônicas elas ainda estão se movendo e se movem aí a uma velocidade mais ou menos de 11 centímetros por ano. É claro que é uma coisa relativa, né? Então, nem todas as placas se movem na mesma velocidade, nem todos os anos vai ter esse mesmo movimento. Então, tem uma variação. Aqui uma ilustraçãozinha para a gente identificar, né? Para a gente visualizar isso daí. Então, como ocorreu aí, ó, a Índia, como dá um whoop, né? Então, se move de forma muito mais intensa, né? Que algumas outras placas. Então, toda essa movimentação de placas também permitiu a formação de novas bacias sedimentares, novas formações do assoalho submarino, né? Então, a expansão do assoalho submarino, né? Formação aí de novos oceanos, como por exemplo o Oceano Atlântico. Então, toda essa evolução do Oceano Atlântico foi a custa da formação de um novo assoalho submarino, né? A formação das cadeias de montanhas. Então, ocorreu um processo muito dinâmico desse contexto, né? Hoje nós temos aí basicamente 12 grandes placas tectônicas que formam um quebra-cabeça. Então, as placas tectônicas elas estão todas encaixadas. Não existe vazios entre as placas tectônicas. Então, quando a gente se refere, por exemplo, a formação de terremotos, então, na verdade, a gente não fala entre choque de placas, né? Porque choque, elas se encontrariam simultaneamente. Na verdade, elas estão ali dispostas, todas encaixadas, e o terremoto é consequência do quê? Do atrito entre as placas. Então, quando as placas se esfregam literalmente uma na outra, aí gera o terremoto. Então, quais são as placas que você precisa lembrar? Principalmente que é a placa onde está o Brasil, né, que é a placa sul-americana, e a placa de Nazca, que é a placa que encontra, né, movimento convergente aí com a sul-americana,
ocasionando a formação da Cordilheira dos Andes. Então, geralmente, as duas placas que mais caem nos vestibulares, nas questões de vestibulares. A placa sul-americana, a placa de Nazca, e é importante também lembrar da placa africana, né? Que é justamente o afastamento da placa africana e da placa sul-americana foi que gerou aí a formação do Oceano Atlântico. Aí nós temos, né, a placa norte-americana, a placa eurasiática, então essas são as placas aí de maior contexto. E como eu já comecei a falar de movimento de placas, então você já está ligado aí, né? As placas, elas se movimentam, então desde ali da divisão da Pangeia, elas estão em um processo de movimento. Esses movimentos, eles podem ser verticais ou horizontais. Então, os movimentos verticais são os movimentos mais antigos, que formaram estruturas de relevo, muitas vezes anteriores ao Mesozoico, né? Então, anteriores a 250 milhões de anos. E aí, esse contexto gerou a formação de fraturas e falhas na superfície da Terra. São os chamados movimentos epirogênicos. Seria a mesma coisa que movimentos verticais. Então, o movimento vertical da placa gerou aí esse surgimento nesse sentido. Esses movimentos verticais, eles são mais lentos e menos intensos, diferente dos movimentos horizontais. Os movimentos horizontais, eles são aí desse contexto da transição do Mesozoico para o Cenozoico e são responsáveis pelos dobramentos orogênicos, diferentes então dos epirogênicos, certo? Então, os movimentos orogênicos são os movimentos horizontais. Eles ocasionaram aí dobramentos de forma mais intensa e muito mais rápidos do que os anteriores. Então, quando estavam ocorrendo os verticais, não ocorriam os horizontais. Quando passou a ocorrer os horizontais, os verticais se estabilizaram. Então, as áreas de movimentos horizontais são justamente as áreas de bordas de placas. Então, as bordas de placas, além dos dobramentos e movimentos horizontais das placas tectônicas, também é uma área de grande ocorrência de abalos sísmicos. Então, como eu falei antes, né, as áreas onde ocorre o encontro das placas, o atrito das placas, acaba ocasionando, gerando aí a formação dos abalos sísmicos. Além dos abalos sísmicos, geralmente também ocorre a formação dos vulcões. Então, borda de placa está associada essencialmente a terremoto, abalo sísmico e a vulcanismo, erupção vulcânica. Não que erupção vulcânica e terremoto não ocorram em outros lugares, mas essencialmente ocorrem nas bordas de placas. Então, observa aqui, ó, a borda do Oceano Pacífico é a área onde ocorre a maior ocorrência de terremotos e de vulcões no mundo, que é o chamado Círculo de Fogo ou Anel de Fogo, né? A borda do Pacífico. É uma área de intensa atividade tectônica e vulcânica. Então, lá, modelo simplificado de quebra de um continente e abertura de um oceano, que é o processo de riftamento, né? Então, você começa a ter uma força ascendente da corrente de convecção muito forte numa área, onde geralmente a crosta é mais frágil, mais fina, e aí ela vai sofrendo esse processo. A crosta continental é esticada e começa a fraturar. Continentes se separam em dois, o magma basáltico vem da astenosfera e forma a crosta terrestre, ou seja, toda vez que o magma chega até a superfície, ele vai resfriar e vai formar uma nova camada. Só que esse processo, quando ele é sucessivamente repetido, então vai dar origem a uma nova superfície. Então, sedimentos que vêm dos continentes cobrem a plataforma continental, que é a borda ali do continente dentro do oceano, e o oceano alarga e uma cadeia mesoceânica se forma. Por que é uma cadeia mesoceânica? Por causa da sucessão de erupções vulcânicas. Então, erupção vulcânica sobre erupção vulcânica vai formando uma estruturação contínua ali de uma elevação, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, você vai tendo ali a formação de um novo oceano. Isso, deixa eu voltar aqui, ó, vai se originalizar aqui, ó, nessa área do continente africano. Então, nessa área
do continente africano, ó, é o chamado Rift Valley. Então, essa área aqui, ó, é uma área onde está ocorrendo esse processo de riftamento do continente, de abertura do continente. O continente vai se dividir aqui, vai dar origem a uma nova placa tectônica e, consequentemente, um novo oceano. Mas isso em torno de 50 milhões de anos para ocorrer de fato. Então, vamos lá. Cordilheira Meso-Oceânica, que são exemplos aí de macroformas do relevo, né? Então, exemplo de placas divergentes. O que são as placas divergentes? São as placas que se afastam, então se movem para sentidos opostos, dando origem à cadeia mesoceânica. À medida que se afastam, há extravasamento de lava e, consequentemente, crescimento dessa cadeia. Então, quanto aumenta a pressão do manto, essa pressão empurra as placas tectônicas para lados diferentes. Lembra lá que é consequência do quê? Da corrente de convecção. É como se fosse uma esteira, né? E aí as placas vão se movendo, dando origem a uma nova estrutura. Então, aqui, ó, a corrente de convecção empurra o manto para a superfície. Aí, quando o manto extravasa, chega até a superfície, automaticamente essas duas placas elas vão ser afastadas, né? Então, separadas. Então, automaticamente a placa afastou, esse material novo já chega na superfície, resfria e vai consolidar ali uma nova camada. E aí, essa sobreposição de camadas vai dar origem às cadeias mesoceânicas. Então, o que são cadeias mesoceânicas? São cadeias de montanhas dentro do oceano. Elas podem ser formadas também pelo movimento divergente e o movimento convergente. Então, o movimento divergente é quando as placas se afastam, e o movimento convergente é quando as placas se encontram. Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente pode ver aqui pelo destaque, né, exatamente a posição das cadeias mesoceânicas. Então, em todas as ocorrências de movimento divergente, ou seja, quando as placas se afastam, esses movimentos divergentes eles ocorrem somente no fundo do oceano. Então, a gente não tem nenhum movimento divergente que ocorra nos continentes. Todos os movimentos divergentes estão no fundo do oceano, por isso dão origem às cadeias meso-oceânicas. Isso é regra, isso é fato. Aí, aqui, mais uma vez, a ideia, né, da disposição. Então, sempre onde uma borda é divergente, a outra borda vai ser convergente, porque ela vai estar num processo dinâmico de movimentação. Então, aqui, para a gente entender melhor, né, o movimento divergente é quando a placa se afasta uma da outra. Aí, na outra borda, ela vai estar entrando em contato direto com a outra placa. Então, seria um movimento convergente. Quando você tem uma placa continental e uma placa oceânica, então a oceânica é mais densa. E aí o que acontece? As duas se encontram, a placa mais densa acaba submergindo no manto novamente. Quando a placa submerge no manto, ela vai entrar em contato em altas temperaturas do manto e vai se fundir ao manto. Vai aumentar o volume do manto? Não, porque vai aumentar a pressão e essa pressão vai forçar a saída de novo material lá num ponto de movimento divergente, principalmente. Não que isso não ocorra aqui, né? Então, você tem vulcões em qualquer tipo de borda de placa. Outro tipo de borda de placa é o movimento transformante. Isso aqui ocorre lá na falha de San Andreas, a região ali da Califórnia, né? A região oeste dos Estados Unidos. É quando a placa se move lateralmente uma a outra. Isso ocorre também só neste ponto ali na costa oeste dos Estados Unidos. Aí, mais uma vez, a ideia, veja só, o movimento divergente, ele gera a construção de uma nova camada. Então, pode ser chamado também de limites construtivos ou movimento construtivo. O movimento convergente, né, como uma placa está submergindo no manto, está sendo fundida novamente ali ao manto, a gente pode chamar também de movimento destrutivo. Também a outra parte que está se elevando ali, dando origem a uma cadeia de montanhas, ela vai estar sofrendo um processo de intemperismo, de desgaste também muito intenso. Então, a gente chama de movimento destrutivo. E nas bordas de movimento transformante, onde a placa se move lateralmente uma a outra, não está nem criando nova camada e nenhuma camada está sendo destruída, literalmente. Então, a gente pode chamar também de movimento ou limite consertativo, ou vai preservar ali a essência das duas placas tectônicas que estão
em contar. Bem tranquilo, né? Toda a área de movimento convergente, nós teremos ali uma zona de subducção. O que é a zona de subducção? É onde uma placa está entrando no manto. Então, quando uma placa submerge no manto, a gente está tendo ali uma zona de subducção. As montanhas rochosas, ó, então aqui é uma área de movimentação de placa tectônica, é um dobramento orogênico, um movimento horizontal, fica ali a cadeia de montanhas da América do Norte, né? E aqui a gente tem ali, ó, uma zona de subducção, né, para a gente representar aqui, ó, a placa oceânica, ela submerge no manto, sendo comprimida pela placa continental. Então, isso aqui é uma zona de subducção, essa área onde a placa oceânica está submergindo ali, né, está adentrando no manto e sendo fundida ao manto. Fundida, hein? Prestou atenção, né? Fundida. É isso aí, fundida. Aí aqui mais uma vez, ó, na América do Sul também, ó, a placa de Nazca, ela submerge, então formando uma zona de subducção. Nas áreas de subdução, não existe, por exemplo, a concentração de sedimentos no litoral, ou seja, não vai ter formação de plataforma continental. Então você sabe também que é um fato, é uma regra. Nas áreas onde tem zona de subdução, não ocorre a formação de plataforma continental, certo? Então aqui, ó, na América do Sul, no litoral do Brasil, a gente não tem a zona de subdução, consequentemente existe a formação da plataforma continental, que é onde exatamente está localizado o quê? O pré-sal, que é uma reserva de petróleo do Brasil e uma das maiores até do mundo aí. Aí, outro contexto, né, do movimento convergente é que ocorre com duas placas continentais, que deu origem à Cordilheira do Himalaia. Como são duas placas continentais, elas têm ali relativamente a mesma densidade. Então, as duas praticamente sofreram um processo do quê? De surgimento, dando origem ali à maior cadeia de montanhas que a gente conhece, que é o Himalaia. E também o ponto mais alto da Terra, que é isso aí que você acabou de falar. Então, dentro do Himalaia, dentro do conjunto do Himalaia, nós temos o Everest com mais de 8.000 metros de altitude, que é o ponto mais alto da Terra, né? O plano do Tibete, como está descrito aqui na imagem, é também o planalto mais alto do mundo, que corresponde também a esse processo de movimentação dessas duas placas aí, a placa indo-australiana e a euroasiática. Os dobramentos modernos, eles correspondem exatamente a esse conjunto, a esse processo de movimento de placas, ou seja, movimento horizontal, principalmente nas bordas de placas. Aí a Cordilheira dos Andes, como eu já falei, né, a placa sul-americana é a placa de Nazca, resultado aí de um processo de movimento convergente, né, o destrutivo. Ela pode ser tanto aqui, né, no contexto da borda do continente, como ocorre na Cordilheira dos Andes, como também numa área mais afastada do continente, né, mais interiorana ali do oceano, não necessariamente na borda. Aqui um exemplo, ó, a imagem, na verdade, né, da região. E aqui a Cordilheira do Himalaia, também movimento convergente, mas como eu já falei antes, é com duas placas continentais. E aí você tem todo esse emaranhado aí de montanhas. E aqui o Everest, quanto mais alto, é 1.850 metros de altitude. Aqui, né, as principais cordilheiras do mundo, então a gente tem ali os Andes, as Montanhas Rochosas, o Atlas, os Pirineus, Apalaches, o Himalaia, então são os principais aí. Aqui mais uma vez, ó, no caso aqui a Falha de San Andreas, né? Então a região ali da Califórnia, que ocorre pelo movimento divergente, né? Movimento lateral. Então, como a placa está se movendo lateralmente uma a outra, né? Como se fosse uma para frente, uma para trás, então forma essa área de rugosidade da placa, né? Então, onde a placa está sofrendo a pressão e está sendo deslocada, mas nesse ponto, essencialmente. É uma área com grande susceptibilidade de terremotos. Então, olha, ó, somente neste ponto aqui que ocorre esse processo. Esse processo de evolução das placas tectônicas gerou, consequentemente, uma estruturação de rochas de diferentes tipos na superfície da Terra. Então, na verdade, nós temos
o conjunto de rochas agrupadas em 3 grandes grupos, né? Então, as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então, como eu falei, no pré-cambriano, quando as primeiras rochas se formaram, nós tínhamos então ali as rochas cristalinas, que são as rochas ígneas ou magmáticas. Na segunda era geológica ali, né, que era já depois do pré-cambriano, né, ou seja, o paleozoico, aí nós passamos a ter então a formação das rochas sedimentares, que é justamente a composição e estruturação de sedimentos de outras rochas em áreas mais baixas. E esse processo de evolução das placas tectônicas, ocasionando aumento de pressão e calor nas rochas, gerou também a transformação fisicoquímica de algumas rochas que estavam expostas à elevação da pressão e calor, gerando aí as rochas metamórficas. Então, basicamente, nós temos esses 3 grupos de rochas. Então, espera aí que você esteja entendendo, esteja claro aí para você, e a gente vai aprofundar esse tema das rochas numa próxima aula. Então, espero que você tenha entendido e a gente fica por uma próxima. Um forte abraço e se liga aí nos próximos vídeos.